momento em que nós unimos nossos corações, nos entrelaçamos em muito amor e muita luz, nos fortalecendo junto à equipe responsável pelo Grupo Raio de Luz, pela Cabana de Luz, nos unimos amorosamente com a fraternidade da família cristã, com a bondade imensa do anjo Ismael e a equipe da fraternidade de benfeitores e protetores, que na noite de hoje possa cuidar amorosamente dos nossos familiares, irmãos queridos, e que as bênçãos desse encontro fraternal seja um momento que possa elevar as bênçãos de paz, harmonia, saúde e luz a tantos irmãos. Então, assim, em prece, nós pedimos ao Pai, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força para aqueles que passam pelas provações, dai luz para aqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Pai, por aquele que não vos conhece. Esperança por aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, possa abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, subiremos até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, Pai, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a sua imagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite para quem não foi falado. Boa noite, Ana. Eu mandei Ana, Evangelho. Boa noite, Fátima, Cláudio, todo mundo, Rosa, Francisco, Joana. Hoje, nosso estudo é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse evangelho, ele vem trazendo para nós alguns pontos bem relevantes, que a gente até já discutiu em alguns evangelhos, mas vamos retomando, né? Porque sempre é um complemento nesses exemplos de como deve ser a nossa conduta cristã. E, imaginando, né? Qual é essa menção, mão direita, esquerda? Claro que não tem nenhuma conotação de que o lado direito é o lado bom e o lado esquerdo não, né? Já estamos um pouco mais evoluídos nesse aspecto, né? E antes até como as pessoas que eram canhotas eram mal vistas. Mas quando ele faz essa menção, né, do lado que a mão esquerda não saiba, é assim, ó, pense que nós somos um corpo e um corpo todo. Então, tem toda essa interação de corpo. Então, quando ele fala que uma parte não vê, então, assim, é muito a descrição, porque a nossa ação já é para que o outro não veja.
mas ela é tão profunda que ela quer dizer, assim, até que a nossa outra parte não tenha ciência disso. Eu achei essa explicação tão sucinta, né? Porque desse todo, né? Então, a delicadeza de que as nossas ações sejam feitas realmente de maneira simples, sem grande ostentação. E daí tem até aquela menção, né, de que quando a gente vai fazer uma coisa, a gente precisa anunciar, né? Até hoje já tem isso, né? Então, algumas pessoas, não todas, é claro, mas que às vezes vai ter uma atitude, mas que ela precisa tirar foto, ela precisa postar isso nos meios, né? E isso é muito importante a gente fazer essa nossa reflexão também por conta do equilíbrio, né? Porque senão ia falar, nossa, mas você vai fazer o evangelho, por que você convida? Você está ostentando, então, que você vai fazer o evangelho? E isso todos nós, né? Todos nós, quero dizer, todos os evangelhos, todas as práticas, tudo aquilo que a gente vai fazer. Mas aí realmente a importância do equilíbrio, saber o que é informação, no sentido de trazer um benefício, e o que está fazendo pensando apenas no benefício próprio, apenas em querer que isso seja visível ao outro, trazendo um holoforte para você, vamos usar esse termo, né? Então, isso é muito... Nós sempre temos que ter esse cuidado de trazer isso. E daí, esse comecinho do Evangelho, do estudo do Evangelho, ele traz duas citações, que são do evangelista Mateus, versículo 6. Eu vou compartilhar com vocês aqui a leitura na íntegra, tá? Então, guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser vistos por ele. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba que a tua esquerda o faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e que teu pai, que vê o que faz em segredo, te pagará. Aqui é que eu usei palavras simples, aqui tem toda uma simbologia, né? Mais um pedacinho. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que vindo um leproso, o adorava, dizendo: que tu queres, Senhor? Bem que podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: vê, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que ordenou Moisés para lhe servir de testemunho a eles. Olha só a profundidade desses capítulos que estão no Evangelho de Mateus. E aqui ele coloca, exemplificando a nossa conduta. Aquilo que a gente faz, buscando reconhecimento nesse plano e das autoridades, de outras pessoas, saindo no jornal Cruzeiro do Sul, saindo... Nem tem mais jornal, acho que não, tem jornal. Saindo lá no YouTube, onde quer que seja,
Você está fazendo isso, já está tendo a sua recompensa aqui. Jorge, está interrompendo aqui. Será que é a internet sua? Todo mundo me ouve, exceto o João? Aqui tá bom. Aqui não está interrompendo, não. Tá, peraí. Aqui tá bom também. Tá. Donizete me ouve, Fátima, se alguém puder. A sua é a nossa. Ana me ouve. Cortou agora, João, ou cortou há muito tempo? Preciso retomar algum pedaço? Ah, não, cortou. Está cortando, a gente está ouvindo, mas ele corta. Tá, eu acho que é a internet da cabana. Porque os outros companheiros aqui sinalizaram com joinha para mim que está bom. Aqui, então? Eu sugiro uma Então experiência. era aqui. Pessoal, vamos tirar as imagens e ver se melhora o som, tá bom? Porque com menos informação para trafegar, talvez a voz pelo menos vá direito, tá? Eu vou tirar as imagens. Então tá. Vou continuar aqui a fala, tá? Daí qualquer coisa, como eu não tô vendo a carinha de vocês colocam no chat ou só abre para me falar, tá bom? Tá, Cláudia? Tá. A Fátima falou que cortou. Aqui tô ouvindo bem. Tá ok. Então tá bom. Então, ó, tava naquele... Tá. Colocando as citações que estão no Evangelho de Marcos, ele é muito explicativo, falando para nós que aquilo que nós fazemos e que já ocorre um reconhecimento aqui no plano que estamos encarnados, vamos dizer que já foi esse crédito para nós. Não está nos auxiliando o processo do nosso verdadeiro crescimento, que é o crescimento espiritual. Nós vamos buscando esse amadurecimento das nossas ações, de estarem cada vez mais pautadas nos ensinamentos e naquilo que o nosso mestre nos deixou. E é muito interessante esse pedaço que fala, porque assim, Jesus tinha subido ao monte, ele traz todo o ensinamento que ele deixou, e lá descendo, esse leproso o toca e pede para o curar. Então, isso também é muito representativo, né? Que sempre ele tem a possibilidade de trazer mais um ensinamento para nós. E fazer esse bem sem ostentação, ele vai ter um mérito para nós, mas também nós temos que pensar, peraí, como que está sendo esse sentimento para nós? Quando eu tenho essa ação, que seja uma caridade material ou moral, o que essa ação está trazendo para mim? Qual o reflexo disso? Quando eu auxilio, o que me toca? O que eu espero com essa ação? E eu espero uma recompensa ou eu espero apenas a melhora indistinta de como a pessoa vai reagir a isso? Eu não espero que essa pessoa... E daí tem os dois lados, né? Tem o lado de eu fazer e buscar esse reconhecimento e também fazer e querer que essa pessoa esteja sempre demonstrando adoração para mim, porque eu tive esse ato com ela. Isso também é importante a nossa reflexão. Então, eu auxilio, mas daí essa pessoa, como a pessoa que eu estou auxiliando, ela precisa criar um pedestal e colocar essa pessoa que está auxiliando ela. E eu sempre vou ter que trazer essa atitude sempre, né? Sempre exigindo esse retorno
dessa pessoa. E tem mais um pedaço aqui que é bem importante, que é assim, ó. Quanto às que se fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os tábatos, que darão uma grande soma à luz do dia. Mas escondido não dariam sequer nenhuma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta a receber a punição do seu orgulho. Olha só que reflexão que ele nos traz aqui, né? Então, se essa ação ela vai ficar escondida, sem grandes louros, sem grandes... Ninguém vai soltar fogos dessa atitude, eu não sou capaz de fazer nada. Mas se ela vai ter uma recompensa, vai ter um holoforte ali para aquilo, daí sim a minha ação eu acho que tem necessidade de que aconteça. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado? Que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento, que se faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele. Também exigir essa recompensa é bem... E daí é engraçado, porque me veio um exemplo, que eu não sei se vocês conhecem esse exemplo, mas o exemplo, assim, daquela mãe que não consegue superar que os seus filhos crescem e que eles vão construir outras famílias e que eles vão tendo outras escolhas e que ela fica sempre falando: ah, mas eu cuidei de você, mas eu fiz isso, mas eu não dormi quantas noites em claros para que agora você me abandonasse. Mãe também sabe ser dramática. Então, olha só, essa parte aqui, ela é muito reflexiva dessa parte, ó. A recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado. Então, esses exemplos, companheiros, é para tudo na nossa vida. Para as nossas atitudes enquanto pai, mãe, filho, enquanto fazendo parte de um grupo de trabalho, qual é a minha postura com um colega de trabalho. Então, o evangelho, ele não é só para uma situação A ou B. O evangelho é para a nossa vivência contínua, para todos os atos da nossa vida. Realmente, a nossa conduta, e a conduta para tudo. Eu não posso ser bonzinho só dentro do evangelho. Eu não posso ser bonzinho só dentro do centro espírita. Isso não é postura e conduta de um cristão. Nós precisamos ter essa postura em todos os lugares que estamos, 24 horas por dia. Essa é a nossa conduta. Tem uma outra parte aqui que é muito legal, que ele até coloca do espírita. E daí ele fala que não é questão espírita, é questão de ser. Deixa eu achar aqui onde tá. Peraí, que eu fiz várias... Daqui a pouco já chega no lugar que é. Que eu falei agora disso, mas quando chegar a hora aqui, daí... Ah, é um pedacinho aqui que ele coloca, ó. Deixa eu ler o parágrafo para vocês. Desculpa, porque quando tá sem a câmera, eu tô um pouco perdida, porque eu tenho o hábito de olhar aqui a carinha de vocês, mas tá indo bem assim, pra cabana, então a gente segue, né? Quando formos visitar os doentes,
Ajuda-o cuidando dele, pois dar-lhe o cuidado é a mesma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras, aprende a confeccionar roupas para as crianças, podendo dar alguma coisa de ti. Essa parte também é muito profunda. Não é só dar o material, mas o trabalho, o cuidado, o olhar. E assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando a sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Quem importa? Para o meio em que vive é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignora o que faz, mesmo porque não lhe ensina outra aprovação de que Deus e sua própria consciência. Né? Então, isso aqui também é muito importante a gente trazer esse pedaço dessa reflexão, porque, claro que todos aqueles que seguem o mestre, consequentemente, vai estar trazendo esse trabalho. Por quê? Porque enquanto tiver uma pessoa em sofrimento, o nosso papel é amenizar esse sofrimento. Esse é o papel de sociedade, esse é o papel de comunidade, e esse é o papel também de um cristão. Nós temos esse papel. Entretanto, isso não está... não é exclusivamente um ato do espírita, né? Então, nós também temos outras denominações religiosas que também têm essa prática, né? E a prática da caridade, ela precisa ser vivenciada em todos os aspectos, não somente da matéria. É claro que nós sabemos que na situação em que até o planeta se encontra, né, não é uma questão apenas do Brasil, mas a questão em que o mundo se encontra, nós temos essa desigualdade social, nós temos as calamidades que acontecem, nós temos um número alto de pessoas que passam por necessidades e muitas pessoas passando fome. Então, o nosso papel de auxílio, ele é imenso. Nós não podemos fechar os nossos olhos para esses irmãos em situação. Mas existe todo esse equilíbrio para que essas atitudes estejam basadas naquilo que é fundamental, que é o amor. Porque quando nós praticamos essas atitudes e elas estão embasadas no amor, isso vai fazendo sentido para todos. Né? Fala pela imagem para a gente ver agora. Oi, João. Não, oi. Ah, tá. Não, você... Oi. Põe as imagens para a gente ver agora, se volta ao normal. É que ela estava normal, essa informação do Cláudio é importante, né? Que realmente quando está todos os vídeos fica mais pesado. Não, mas Não mudou aqui, não mudou. Não, tá aí. Tá, então tá bom. Então, né, esse evangelho vai trazendo todas essas reflexões para nós da importância desse ato ser equilibrado no amor. Quando ele estiver equilibrado no amor, ele não vai ter esses deslizes, vamos dizer assim. E daí eu gostaria de compartilhar com vocês uma historinha que é do livro Histórias para Aquecer o Coração, que é assim, ó, nenhum ato de caridade é pequeno. Se eu puder impedir que um coração se parta, não terei vivido em vão. Se eu puder aliviar o sofrimento de uma vida, ou diminuir a dor, ou ajudar um frágil rouxinol a voltar novamente ao seu ninho, não terei vivido em vão. Daí ele conta uma história.
O dia era uma quinta-feira de ação de graças. Nosso dia designado de trabalho. Uma tradição semanal que eu e minhas filhas pequenas começamos há anos. Quinta-feira é nosso dia de sair no mundo e fazer uma contribuição positiva. Nesta quinta-feira, em especial, não tínhamos ideia do que iríamos fazer, mas sabíamos que surgiria alguma coisa. Dirigindo por uma estrada movimentada, rezando por um sinal na busca de realizar nosso ato de caridade semanal, o meio-dia adequadamente provocou pontadas de fome em minhas duas filhinhas. Elas não perderam tempo em dizer cantando McDonald's, 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 enquanto eu dirigia. Cedi e comecei a procurar seriamente pelo McDonald's mais próximo. De repente percebi que quase todos os cruzamentos pelo qual havia passado estavam ocupados por um pedinte. Então me dei conta que as duas pequenas estavam com fome, então todos aqueles pedintes também deveriam estar. Nosso ato de caridade havia surgido. Iríamos comprar comida para os pedintes. Após encontrar o McDonald's, pedir os lanches para minhas filhas, pedi mais 15 almoços extras e partimos para entregá-lo. Foi animador. Parávamos perto de um pedinte, fazia uma contribuição e dizia a ele que esperava que as coisas melhorassem. Então dizíamos, pode falar, aqui está o seu almoço, e entregava. Então partimos para o próximo cruzamento. Foi a melhor maneira de dar. Não havia tempo suficiente para nos apresentarmos ou explicarmos o que estava fazendo. Não dava tempo de nada, nem deles retribuírem. O ato de caridade foi anônimo e fortaleceu cada um de nós. Adoramos o que vimos pelo retrovisor. Uma pessoa surpresa e encantada. Segurando a sacola com o almoço e olhando para nós enquanto nos afastávamos, foi maravilhoso. Chegando ao fim do itinerário, havia uma mulher pequena pedindo um trocado. Entregamos nossa última sacola com o almoço e imediatamente fizemos o contorno para casa. Infelizmente, o sinal fechou e paramos novamente no mesmo cruzamento onde estava a mulher. Fiquei envergonhada e não sabia como me comportar. Não queria que ela se sentisse obrigada a dizer ou fazer alguma coisa. Ela se aproximou do carro, então abaixei o vidro quando começou a falar. Ninguém jamais fez nada parecido com isso para mim. Disse espantada. Bem, fico feliz que tenhamos sido as primeiras. Continuava constrangida e queria mudar de assunto. Então, quando você acha que vai comer o seu almoço, ela apenas olhou para mim com os olhos grandes e cansados e disse, ó, querida, não vou comer esse almoço. Fiquei confusa. E ela disse, você sabe, também tem uma filhinha em casa e ela adora McDonald's, mas nunca posso comprar nada para ela porque não tenho dinheiro. Mas sabe o que mais? Essa noite ela vai comer McDonald's. Não sei se as crianças perceberam as lágrimas nos meus olhos. Tantas vezes eu questionava se os nossos atos de caridade eram pequenos ou insignificantes, demais para realmente fazer alguma diferença. Ainda assim, naquele momento, reconheci a verdade nas palavras de Madre Teresa. Não podemos fazer grandes coisas, apenas coisas pequenas com muito amor. Que assim seja.
Ó, 8:02 em ponto, hein? E assim, eu deixo essa reflexão para vocês dos nossos atos, o que vocês compreenderam, se querem fazer alguma pergunta, algum comentário a acrescentar. Então, peraí, o Donizete levantou a mão. Pode falar, Donizete. Donizete, o microfone está desligado. Boa noite a todos. Quando você traça esse comentário sobre essa ajuda ao próximo, né? Essa caridade, que eu entendo que seja a base da vida humana, sem essa lei divina, sem essa tal de caridade, eu acho que parte do mundo já não existia. Parece que é uma engenharia divina de tal envergadura que aqueles seres que se encarnam aqui, aquele espírito que baixa na carne, realmente ele tem quase que como uma missão, como uma profissão, talvez, ajudar o próximo. Eu, certa feita, nesses comentários, eu tive um ajudante de obra de Santo André, era baiano, e um dia ele me contou uma história, sabe? Interior da Bahia, ele anda caminhando numa estrada de terra, provavelmente ele deveria percorrer mais ou menos uns 30 quilômetros a pé. E passou uma caminhonete, imposidos, né, dessas caminhonetes Chevrolet, cabine simples, aí bateu a mão, o motorista parou. Ele entrou na caminhonete e o motorista levou ele lá, uns 30 quilômetros lá para frente. E quando ele desceu, ele falou para o motorista, olha, Deus pague, viu? Aí o motorista falou, o que você falou aí? Entra novamente na caminhonete. Pode subir na caminhonete. Entra aí. Ele entrou na caminhonete, o cara voltou os 30 quilômetros na poeira, deixou ele onde que ele pegou e falou assim, ó, Deus não paga ninguém, viu, rapaz? Deus não paga ninguém, não. Eu comento esse assunto para você ver tal é a dimensão da caridade no mundo, né? Um pediu a caridade, o outro até concedeu, né? Mas vê o que aconteceu, né? Quem diria que as coisas acabariam daquela maneira, né? Um simples Deus lhe pague provocou uma reviravolta tão grande, né? Então, nós que somos da caminhada espírita, quando nós ajudarmos alguém, jamais você poderá esperar que aquela pessoa se transforme em luz, né? Que aquela pessoa, ela vai se transformar num Jesus e vai te agradecer, e vai te paparicar, e te botar para cima. Às vezes você faz a caridade, você ainda é apedrejado, né? Às vezes você ainda é maltratado, né?
Então, para você ver a envergadura, o tamanho da psicologia humana que nós vivemos neste mundo de carne, né? Você ajuda e às vezes ainda é agredido, ainda é mal falado. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigada, Donizete, pelo compartilhamento. Bom, gostaria de fazer um pequeno comentário também. Caridade, ela é a nossa salvação, é a nossa tábua de salvação. Porque Jesus, em vários pontos do Evangelho, ele destaca a caridade. E numa delas ele diz: vinde a mim, vós que estão em sofrimento, que eu te aliviarei. E ele pede como dever de ser obediente às leis de Deus e fazer a caridade. Então, podemos observar em vários pontos do Evangelho, principalmente tem a parte que fala também na lei do amor, que aquele que faz a caridade, os seus pés, ele não sente os pés no chão, nas pedras do caminho. Então, é uma libertação tão grande a caridade, porque para ser caridade, precisa estar alinhado com o amor. Se não tiver amor, não tem caridade. É só ilusão, né? Então, se tem amor, tem caridade, conforme foi falado no Evangelho, não importa o tamanho da caridade, o tamanho da ação, mas teve ação. Então, se tem ação, tem libertação. Isso é a lei do amor. Então, com isso, uma pessoa que tem muitos deveres, traz, às vezes, situações de bastante conflitantes, com a ação amorosa da caridade, o fardo fica leve, porque com Jesus o fardo é leve. Então, olha, é muito grande esse ensinamento da caridade. E também não importa o como vai fazer, para quem vai fazer, não importa. O importante é que saia do coração, né? E essas ações, elas, mesmo que a gente não coloque ela, não leve ela a público, naturalmente, a semente do bem, ela se expande. Então, ela vai se expandindo. No momento é isso. Depois a gente contribui mais um pouquinho. Posso falar um pouquinho? Claro. Uma questão que exige bastante sabedoria é que na lição do Mestre Jesus, ele fala assim, que não se deve fazer caridade ou praticar o bem por exibicionismo, né? Isso aí você já tem a sua recompensa. Mas tem uma questão que de vez em quando eu vejo surgir. Mas a gente precisa também praticar o bem, por exemplo, né? A gente precisa dar o bom exemplo. E se nós não damos o bom exemplo, o mau exemplo será dado, né? Independente se a gente vai ou não dar o bom exemplo, o mau exemplo vai ser dado para os nossos filhos, para os jovens, para as crianças. Então a questão é a seguinte: você deve ocultar a caridade se ela tiver um interesse egoísta. Mas às vezes você precisa, de alguma sorte,
mostrar aquilo que você está sendo feito, uma questão de exemplo. Então, o que o mestre assinalou é a pergunta: qual é a sua intenção? O que você pretende? Né? O que você pretende ao deixar a caridade ser visível? Né? Qual é a sua intenção? Se você quer aplauso, você já recebeu. Né? Se você quer mais que isso, se você quer edificar alguém, pode ser um recurso válido. Né? Então é importante a gente ter essa noção. Precisa ter um bom senso. Às vezes a gente precisa dar o bom exemplo. Nossos filhos, por exemplo. Isso aí é fundamental. Se eu faço bem escondido até dos meus filhos, eu não estou dando exemplo para eles. Né? Então, qual é a sua intenção? Essa que é a pergunta. É onde Jesus colocou a ponderação. Né? Se você toca a trombeta, para quê? Né? Para você, todo mundo dizer que você é bom, que pessoa tão boa. Então é hipocrisia. Às vezes a gente precisa, né, deixar público o que está sendo feito para uma questão de bom exemplo, só isso. Então é necessário muita sabedoria, muita oração para a gente poder decidir direito essa questão. Né? É isso. Obrigado. É só mais uma colocação, continuando, né, conforme o Cláudio colocou. Quando Jesus curou aquela pessoa, ele fala para aquela pessoa que vá até o templo e fala, avisa, mostra que você foi curado e você paga os seus impostos lá que é pedido. Por quê? Porque antes a pessoa que era leproso, ele não podia ter acesso à sociedade. Era uma pessoa separada da sociedade. Então, realmente tem muitas situações que há necessidade. Né? Muitas vezes você tem que realmente prestar as contas necessárias daquilo que de como foi direcionado aquele material que veio para uma finalidade e cumpriu a finalidade. Então, são situações que realmente a gente às vezes precisa justamente para estar também dentro das leis da vida material, né? É isso. Não precisa. Daqui, vocês me escutam? A Beth vai falar. Eu vou falar. Vocês me escutam? Sim, dá para ouvir. Então, todo mundo sabe, eu sou professora e sempre eu gostei muito de dar aula para quinto e sexto ano, porque eram alunos maiores, pré-adolescentes, e que era mais fácil de eu passar, sabe, a minha sabedoria cristã para eles, na verdade. E quando chegava, eu nunca gostei muito de dar aula de educação artística, de desenho, dessas coisas. Então, certa feita, eu resolvi que nós iríamos fazer uma campanha. E conversei com eles, falei, qual mamãe que sabe fazer crochê? Minha mãe sabe, não sei quem sabe, minha avó sabe. Muito bem, então, vocês vão arrecadar quantos quadradinhos de crochê for possível. Falei na reunião de pais, inclusive, de tanto por tanto, e depois a gente vai fazer a aula de educação artística. Professora, mas conta a história. Não, é uma surpresa. E os pais dos meus alunos, eles colaboraram muito, mas muito mesmo. Então, a gente tinha aquele monte de quadradinhos. Eu comprei muitas agulhas de costurar, né, o crochê, com bastante lã, que eu tinha arrecadado. E falei, olha, hoje vai ser dia da gente fazer a nossa caridade. Professor, que é isso? Eu sou homem, eu não vou
costurar. Vocês vão aprender a costurar. Mas eu sou homem. E daí? O que tem isso? Não é? Todo mundo precisa aprender. Nós vamos costurar e nós vamos fazer chales para os velhinhos do asilo. Ah, mas não vai dar. Vai. Então, eu ensinei que, né, de maneira certinha, um triângulo assim, e eles fizeram, e eu cheguei em casa e queria morrer, porque estava tudo tão feio. Eu passei a noite desfazendo e costurando de novo. E aí saíram 20 chaves. 20 chaves. E aí, quando eu cheguei com os chaves na classe, a maioria dos alunos choravam. Mas eles não choravam assim, eles choravam de emoção mesmo. Você vai deixar... professora, você vai me deixar entregar para o velhinho? Lógico, nós vamos lá. Aí fiz a cartinha, eles, né, os pais autorizaram e nós fomos entregar. Nunca mais, eu dei aula 10 anos de 5º ano, nunca mais eu consegui deixar de fazer esse projeto. Porque foi sempre num crescente, que chegou um ano que a gente fez 60 chaves. E aí a gente sobrou no asilo, nós fomos para o hospital, e é isso. E ninguém precisou ficar sabendo, nós não fizemos, eu não fiz projeto, eu não me inscrevi em nada, mas foi maravilhoso. As crianças amavam, sabe? Tinha menino que dizia assim, agora se eu quiser pregar um botão, eu sei. Porque eu aprendi a costurar. E aí, né? É isso, pessoal, é isso. Alguém quer fazer mais um comentário? Tá? Sandra levantou a mão lá? Não? É só impressão. Pessoal, pode falar? Pode. Eu estou hoje aqui, mais por um agradecimento pelo nascimento do bisneto, né? Que correu tudo bem. E amor de vó, de bisavó é muito grande. Eu estou muito feliz. Quando a minha neta foi para ganhar neném, eu concentrei muito, pedi muito a Deus, que Deus desse uma boa hora para ela. Até no sábado eu não fui no projeto, né? Porque minha filha ia trocar de plantão com a outra. Mas hoje eu estou agradecendo por essa força. E correu tudo bem. Meu bisnetinho está aí. E é isso que eu vim agradecer. Só mais uma coisinha. Importante, às vezes, a gente poder também, de alguma forma cuidadosa, também ser exemplo, deixar o exemplo para outras pessoas, porque fazer o bem também não é uma tarefa fácil. Tem pessoas que, às vezes, não sabem nem por onde começar, ela nunca fez isso. Então, daí, e também fazer a coisa certa. Então, é importante ter realmente uma... Então, quando, às vezes, as pessoas buscam um grupo, pode ser normalmente um grupo religioso. Então, esse grupo normalmente já está um pouco mais estruturado, então tem condições de direcionar um trabalho, porque isso é um trabalho. Então, se a pessoa não tiver uma direção, fica difícil também, né? E também, que nem foi falado na oração, na leitura, a caridade, ela precisa partir da pessoa. Porque, como fala a mãe, se você me der algo que eu te der para você doar, a caridade não é sua. Então, a caridade precisa partir da gente, daquele que está praticando realmente essa ação.
tão maravilhosa, né? Então fica aí a nossa mais essa orientação. Foi bem colocado, né? Realmente, assim, os comentários dos companheiros vêm muito a somar, né? Esse exemplo, né, que o Donizete trouxe, né? Às vezes, quando uma atitude ela está ligada a alguma frente, né, religiosa ou algum grupo, né? Os outros grupos não aceitam, né? E é muito engraçado porque eu lembro, quando eu era pequena, faz tempo, né, gente? Eu era criança, daí tinha aquela festa que eu nem sei que época que é, mas tem uma festa que tem o tal do bolo de Cosme e Damião, né? Sei lá como é que é, faz um negócio de Cosme e Damião. Daí eu tinha uma vizinha lá que ela todo ano ela fazia um bolo, assim, um bolo enorme, assim, de bolo de Cosme e Damião, sabe? E dividia esse bolo com todo mundo. E daí todo mundo ia comer desse bolo. E eu esperava, porque pense num bolo gostoso. Até hoje eu lembro desse bolo. E daí tinha um pessoal que não ia comer esse bolo, porque não podia comer o bolo, né? Porque era filho de um pessoal lá da rua, que eles eram evangélicos, então não podia comer esse bolo, né? Então aí a gente percebe um pouco da intolerância, né? Porque aquele grupo ali de crianças, você acha criança de 5 e 6 anos, gente? Então tem toda essa conotação, né? Quando o Donizete trouxe esse exemplo, eu lembrei muito disso. Então, porque o bolo era de Cosme e Damião, não podia ser comido, né? Então, ó, a intolerância, né? E também a fala do Cláudio, né? Me tocou, porque realmente isso, né? Às vezes a gente precisa lembrar das boas ações. O João também colocou isso, né? Que às vezes a gente nem sabe como ajudar. E isso acontece muito, né? Porque até hoje eu tenho amigos que falam, Jorge, tal campanha, vou dar o dinheiro. Daí eu falo, não, manda dinheiro direto para tal lugar. Né? É assim que surgem aí as doações de algumas frentes de trabalho. Mas realmente tem isso, né? Tem alguns grupos, né? E às vezes o receio, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu, muito tempo, fiz campanha muito ostensiva para o Hospital Gepasse. E era muito engraçado porque teve várias pessoas que colocavam, eu falava, né, não, vai lá, pode doar lá para o Gepasse direto, vai lá na recepção, 24 horas. Engraçado como as pessoas não querem isso. E às vezes não sabe, porque ela acha que o sofrimento, ela fala, não, eu não consigo entrar lá, não consigo ver as crianças, né? E às vezes tem muito isso, né? Tem gente que fala assim, eu não consigo ir na creche especial Maria Clara porque eu não consigo me deparar com aquela situação, eu não consigo ir na Vila dos Velhinhos porque tem essa situação, né? E também todos esses exemplos, mas daí eu também, né, vocês estão muito... Eu lembrei de uma coisa boa, né? Porque hoje eu estava na correria, um horário, e daí eu falei, nossa, meninas, a gente vai se atrasar, né? Eu levo as meninas cedo, né? Falei, meu Deus, eu não gravei o meu evangelho ainda, né? Minha oração. E as meninas viraram para mim e falaram, mãe, pode deixar que eu gravo. Né? Quem escuta os áudios há algum tempo, realmente, elas já gravaram várias vezes, mas hoje foi por conta disso, assim, eu não pedi para elas gravarem, mas elas fizeram isso porque realmente o que o Cláudio falou, né? Elas verem um exemplo, né? E criança vê muito isso, gente, né? O exemplo toca muito, né? Há mais ou menos um ano atrás, as meninas falaram para mim que eu já podia morrer, que elas continuariam fazendo cesta básica para mim. Então, estou bem mais tranquila, que agora eu já posso desencarnar. Mas por quê? Porque elas veem isso, né? Elas veem os pedidos, elas veem organizando, e eu sempre fiz muita questão de aonde eu fosse eu levar elas, né?
Elas conhecem a cabana, já foram na cabana, conhecem o João, conhecem o Francisco, conhecem todo esse pessoal. E é isso, né? Esse nosso evangelho ele é bem profundo, nos próximos dias, não percam cenas dos próximos capítulos, porque vamos vir aí, semana que vem, nosso companheiro Cláudio. E esse evangelho é muito profundo, né? E ele vai vir aí falando sobre a parte material, a parte moral, beneficência. E a gente vai construindo, né? Esses exemplos da nossa conduta cristã. E dúvidas para o próximo evangelho, já comecem a anotar, tá bom? Jorge, só para alertar um pouquinho você, que você está sem crédito para desencarnar, viu? Mas eu achei que foi tão engraçado, assim, criança é muito, né, tem umas brincadeiras assim, mas às vezes eles falam umas coisas, né, tem os exemplos, né, eles veem lá eu caminhar, a minha lupinha lá de cromoterapia que eu fiz em Francisco, elas já entendem, né, então é bem gostoso isso. Então tá, companheiros, vamos já não, para não se atrasar, né, quem que vai fazer hoje o nosso encerramento? Francisco. Acho que já tem uma pessoa, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa companheira Amélia fez aqui o Pai Nosso. Gratidão, Amélia. É o que a gente sempre fala, né? A importância das pessoas participarem, né? Porque não precisa realmente ser palavras bonitas, né? Coisas que a gente acha que vai agradar. Precisa ser simples, né? Precisa ser de coração. Eu acho que isso é que tem o valor, né? E cada vez que a gente participa, né, fortalece isso, né? O coração tem que prevalecer, né? O coração tem que ser mais forte, né? O sentimento tem que aparecer. Então, agradecendo aí a companheira, né, que fez o Pai Nosso de hoje. E só para complementar, né, vamos envolvendo aí todos os nomes, né, contidos aí na caixinha de vibrações, os nomes colocados no chat, os nomes que estão com o João, né, são pessoas, são espíritos do nosso conhecimento que necessitam de algum auxílio, de alguma oração, de alguma prece nesse momento. Então, que as nossas vibrações, que os nossos sentimentos possam fortalecer a todos esses companheiros, né, que estão aqui tanto no plano encarnado como desencarnados, né? Tem muito desencarnado aqui nesse ambiente, né? E na nossa casa, os irmãos espíritos que nos acompanham, que todos se fortaleçam nessa nossa vibração, né? Que essa luz possa chegar e possa auxiliar de alguma forma através da nossa boa intenção, né? Da nossa fé, da nossa disposição de alguma forma poder colaborar. Muito obrigado. Então, só um minutinho. Donizete, você levantou a mão, você queria fazer algum comentário? Tá, é que ele levantou a mão. Mas está bom, então. Então, gratidão a todos, que a gente possa estar reunidos no próximo Evangelho, que assim seja. Beijo. Fica com Deus.